Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição, plantão glorioso, pré-jogo, né? Botafogo Sport daqui a pouquinho, 5h30 da tarde, horário meio diferente aí, 5h30 da tarde, Sport e Botafogo, a gente já sabe, né? O Botafogo brigando para chegar no G4, uma vitória pode colocar o Botafogo no G4, Bahia ontem tropeçou no Fortaleza, não venceu, Botafogo pode chegar aos mesmos 25 pontos do Bahia, no critério de desempate aí, a gente pode ultrapassar o tricolor de aço e, é claro, dar aquela secada no Palmeiras, né? De praxe, né? De praxe. Mas o Botafogo tem que fazer a parte dele. Tropeçamos também no Vitória, um jogo que não era para tropeçar, mas enfim, agora tem que recuperar fora de casa contra o Sport, da mesma forma como foi fora de casa jogando contra o Vasco da Gama. Adversário do Botafogo vem numa crise muito grande, mas diferente daqueles cenários em que a crise, os caras vêm com sangue nos olhos, tal. A situação tá esquisita lá no Sport, né? Muito esquisita. Jogadores desconfiados da segurança, achando que o clube meio que favoreceu essa invasão, tal, para fazer uma cobrança meio ali aos jogadores. O clima não está legal e, enfim, se fosse no tempo do Botafogo amador, né? A gente obviamente diria, essas coisas, fulano não ganhou de ninguém, vai chegar contra o Botafogo, passou, né, galera? Acabou isso, né? Acabou isso. Hoje em dia chega contra o Botafogo, tem que tremer na base. Ou recua todo, bota todo mundo lá dentro do gol para tentar arrumar o que o Fábio Carelli arrumou, ou parte para cima e leva gol. Botafogo não pode ficar nessa de, não, tem que chegar e ganhar do Sport. Hoje é chegar e ganhar do Sport. Se perder, perder jogando faz parte agora. Vai ser complicado, né? Porque o Sport não ganhou de ninguém e um time que se preze, né, precisa entender que uma vitória hoje, mesmo que seja na Ilha do Retiro, é obrigação do Botafogo. Me desculpe o Sport, sempre difícil ganhar do Sport na Ilha do Retiro. Dá para contar no dedo as vezes que o Botafogo ganhou do Sport na Ilha do Retiro. Mas tem que ser hoje, tem que ganhar. Não tem jeito. Sport numa crise danada, estádio vazio, não vai ter estádio cheio. Estádio vazio, não tem nenhum jogador assim, né, que a gente possa dizer, esse desequilibra, o Lucas Lima, tal, não desequilibra mais, é um bom jogador, né, mas não é ponto de desequilíbrio. Botafogo hoje, mesmo com os desfalques do Alan e do Savarino, tem que ganhar, tem que vencer. E a vitória do Botafogo hoje, como eu falei, pode jogar o Botafogo lá no G4, né? Os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem um jogo a menos, então o Botafogo pode igualar a pontuação do Bahia, 25 pontos, caso vença o Sport hoje, e com um jogo a menos que tem, chegar a 28, aí a gente fica realmente nessa briga boa por título, né? Lembrando, o Cruzeiro joga hoje contra o fraquíssimo Juventude, mas, repito, não tem essa, a vitória é certa. É provável que vença. Como era provável que o Palmeiras vencesse o Mirassol, que o Botafogo vencesse o Vitória, e não aconteceu. Né? Então, tropeço está aí para todo mundo tropeçar. Pedra de tropeço tem um monte no Campeonato Brasileiro. Hoje o Botafogo só precisa ter concentração e melhorar a pontaria. Né? Não dá para ficar fazendo heróis no time adversário. Hoje o goleiro do Sport, o Gabriel, né, que também vem sofrendo muitas críticas e tal, mantido. O Daniel Paulista fez ali algumas modificações para tentar minimizar os danos na equipe pernambucana. E o Botafogo vem com 2 modificações. A gente até falou ontem, né, na lista de relacionados. Muita gente levou um susto. Danilo Barbosa está negociando com Fortaleza, né, enquanto não acerta tudo, a permanência ou a saída. Eu acho realmente que não tem que estar jogando, não. Questões burocráticas para até que o jogador não tenha o número de partidas, né? Fez 7 jogos, já era. Alan e Savarino, questão muscular, sentiram a fadiga muscular. O Alan não está acostumado a jogar na temporada inteira com o Botafogo. Pouco entrou no ano passado, quando entrava era para jogar 20 minutos no máximo. E essa temporada o Alan tem sido mais exigido, porque está aí para isso, né? E é claro, Copa do Mundo, no esquema de 3 volantes, o Alan foi titular quase todos os jogos da Copa do Mundo, só não foi titular contra o Seattle, então realmente foi exigido num nível muito acima. E aí, de repente,
tira dessa partida, jogar na outra. Tem que saber como usar o Alan também, que é um homem de confiança do Ancelotti, assim como é o Marlon Freitas, enfim, jogadores aí como Alex Telles, homens de confiança do David Ancelotti, né? Mas hoje não tem Alan, na semana que vem também pode não ter, porque é a estreia do Danilo, né? E vem para ser o dono da posição, pelo menos teoricamente. E o Botafogo pode ir com o Newton, que seria o óbvio, né? Não vai colocar o Huguinho, que é um menino que vem da base, jogando muito bem, jogando muita bola, mas base é uma coisa, profissional é outra. O Newton já fez essa transição, já foi emprestado, jogou no Criciúma ano passado, esse ano no Campeonato Carioca foi umas poucas coisas de bom que a gente viu, né? Uma das poucas coisas boas que a gente viu no Campeonato Carioca foi essa mobilidade do Newton de jogar de lateral, de jogar de zagueiro, de jogar de volante. Então é importante você ter um jogador desse nível no elenco, até para no futuro acontecer o que aconteceu com o Cauã, né? Você vender. O Cauã não está vendido, vai jogar no Porto, o Botafogo quer engordar o boi, né? Então vai lá pro futebol português para ver se aparece a fim de fazer uma grana, né? Jogadores da base aí tentando arrumar o seu espaço também no futebol europeu. E o Newton, provável titular, até a tendência natural de que seja o titular diante do Sport. A dúvida está no substituto do Savarino. Será que vai ser o Santiago Rodrigues, o substituto do Savarino? Será que outro jogador vai aparecer? Será que vem outra estrutura de jogo? Será que pode haver uma mudança aí para um 4-4-2 em que o Joaquim Correa atua ao lado do Arthur Cabral? Vamos ver qual vai ser o desenho da equipe. A gente que achou que seria a mesma equipe, né? Não vai ser a mesma equipe, mas pode ser o mesmo desenho tático com a saída do Savarino e a entrada de um jogador que possa atuar ali no meio, né? Não sei se o Montoro vem mais para o meio e o Joaquim Correa pode ser deslocado para o outro lado. Enfim, vamos ver quais são as ideias do Ancelotti. E o principal no jogo de hoje, né, na Ilha do Retiro, nem acho que seja apresentar um grande futebol. Hoje é jogo para vencer. Como a gente perdeu pontos na partida contra o Vitória, então não dá para negociar. O caminho é pressionar o adversário, é massacrar, é chutar, pressionar, mas também é ganhar, né? Depois que a gente perdeu 2 pontinhos ali para o Vitória, agora tem que recuperar diante do Sport. Não interessa a ocasião. Qualquer resultado que não seja a vitória vai ser meio que desastre aí para o Botafogo, pensando, se ainda quiser, em título brasileiro, tá? Porque assim, ficar na parte de frente da tabela, vai ficar na parte da frente da tabela, na parte de cima, na verdade, né, da tabela, eu até acredito que fique, né? Independentemente de jogador que chegue, que saia e tal, o futebol brasileiro muito nivelado por baixo. Querendo ou não, o Botafogo tem condições de estar sempre nivelado por cima por conta dos jogadores que possuem no elenco e principalmente das contratações que estão por vir, né? O Botafogo está buscando um centroavante, nome bom, mas boca que usa, do italiano boca fechada, para não atrapalhar negociações. A tendência é que o Botafogo se reforce cada vez mais. Agora, em curto prazo, Campeonato Brasileiro, vencer o Sport hoje é providencial. Tropeço no Sport somado com tropeço no Vitória, aí para título brasileiro já acho que não dá mais, né? Mas falta muito, Guilherme, mas não dá, porque você perde pontos para time que não deveria perder, e você jogar uma partida contra Cruzeiro no Mineirão e perder é natural. Só que aí nem o natural vai poder acontecer, né? Porque a gente está deixando o que não é natural acontecer. Então, por mais que o trabalho do treinador esteja começando, não dá pra gente cobrar do treinador em 3 jogos, não tem como, mas a gente precisa cobrar dos jogadores. Hoje está na conta dos atletas a postura de time vencedor, de time campeão. Botafogo é o atual campeão brasileiro, Botafogo precisa defender o seu cinturão e não vai ser deixando escapar pontos diante do Sport, que é uma equipe muito importante no cenário nordestino, mas esse ano o Sport tem só a pior campanha de todos os tempos dos primeiros 12 jogos. Então é só isso. Então não dá pra gente ficar também nessa de não, mas cuidado, porque o Barleta, o Lucas Lima, Não, o Botafogo tem que se enxergar como Botafogo. Acabamos de jogar uma Copa do Mundo de clubes. Já empatou com o Vitória? Beleza, é passado, mas fica a lição, né? Agora não dá pra perder pontos pro Sport. Repito, uma derrota é um desastre completo na briga pelo título.
Não acho que vai atrapalhar em nada o trabalho, não acho que o Botafogo vá deixar de ficar entre os 6 primeiros por causa do jogo de hoje, mas briga por título, amigo. Não tem como perder pontos para uma equipe que está em último, que não ganhou de ninguém, que está numa crise danada, tem jogador que não quer jogar, enfim. É urgente que o Botafogo consiga vencer hoje para que a gente tenha uma semana mais tranquila, preparando o jogo contra o Corinthians no final de semana. Patrick de Paula é o próximo a sair do Botafogo, hein? A barca, vocês estão vendo que está partindo aos poucos, né? Alguns jogadores como Elias Manuel, que já saiu, o Juan Cruz, que está aí com algumas propostas, pode agora ir para o Real Salt Lake, a gente tem visto o Cauã, o Cauê, e agora? Bugou aqui, né? Gervásio não está aqui, estou olhando, estou buscando minha produção, tem ninguém. Mike está jogando bola hoje, tá, quebrou aqui. Mas volta, vocês sabem, né? Isso aí mesmo que vocês estão colocando nos comentários, isso aí, vocês sabem muito. E agora Patrick de Paula, vocês estão reparando, né? Por que o Patrick de Paula não é relacionado? Eu até ouvi, torcedor, uma peça, né? Tá vendo? Se o Patrick de Paula entrasse contra o Vitória, pelo menos chutar ele chuta. Chuta de qualquer lugar. Ok, né? Mas não ia entrar porque o Botafogo tem 2 propostas, tem 3 propostas, na verdade, para o Patrick de Paula. O Botafogo está olhando qual seria a melhor em termos de não desvalorizar tanto o ativo e tentar recuperar pelo menos uma parte daquilo que o Botafogo investiu. Tá? É muito difícil, mas talvez o futebol português seja aquele que pague o valor mais próximo daquilo que o Botafogo gastou com o Patrick de Paula, tendo em vista a defasagem da nossa moeda em relação ao euro. Né? Então, Patrick de Paula pode estar indo para o futebol português, há também um clube brasileiro na fila aí, então por isso Patrick de Paula não está sendo relacionado para não completar o 7º jogo, já que tem 6 jogos, tá? Então, carta fora do baralho, pelo menos por enquanto. David Ancelotti nem pensa em escalar o jogador, em relacionar o jogador. E a barca está aos poucos zarpando e a gente espera que jogadores com mais qualidade Danilo, cheguem para ajudar o Glorioso rumo ao título, aos títulos. É isso. Fico por aqui, gente. Beijo grande no coração. E mais tarde, não sei que horas, tá? Mas a gente vai informando a vocês aí. Vai ter a live pós-jogo, só não sei se imediatamente ou um pouquinho depois, né? A gente faz a nossa live aqui, Botafogo e Sport, independentemente do resultado. Se Deus quiser, eu espero que seja vitória. Beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!